Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejamos, todos nós bem-vindos. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, fazendo então esta live, como dizemos, e acolhendo a todos, que sejam todos muito bem-vindos, esperando que tenham tido um dia maravilhoso, um dia tranquilo, mesmo um dia de trabalho, mas trabalho com toda tranquilidade. Na família esteja também tudo bem, principalmente com saúde, dado a época complicada um pouquinho que vivemos, mas nada que nós não possamos superar com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com a nossa consciência do momento em que estamos atravessando. E é por isso que o Paz e Amor, o Centro Espírita Paz e Amor, está ainda fazendo então suas palestras de terça-feira aqui pelo Facebook, na live, como nós bem falamos, e brevemente, com a graça de Deus, estaremos de volta lá no nosso auditório, com todos os protocolos de segurança, como devem ser, claro, também com redução da quantidade de pessoas que poderão assistir, porque assim é necessário para a segurança. Mas nós estamos aqui acolhendo a todos vocês, claro, vocês me acolhendo também em seus lares, seus celulares, computadores, enfim, no aparelho em que for possível. E eu queria então, para todos vocês, mandar-lhes o meu abraço, um abraço, claro, do Centro Espírita Paz e Amor, abraçando a todos vocês que, no momento, não podemos estar juntos pessoalmente. Embora a casa também, nós saibamos, já está atendendo em passes, Então, de quarta, quinta e aos sábados, das 14 às 16, há atendimento de passe lá no Paz e Amor, claro, também com todos os protocolos de segurança. Então, todos vocês são muito bem-vindos, de quarta, quinta e sábado, das 14 às 16 horas, tá bom? E hoje nós vamos falar na continuação daquilo que a nossa prezadíssima Janaína, Janaína que esteve há 2 semanas conosco, fazendo a sua live também, e falou sobre a parábola do festim de núpcias, tão conhecida, que tantos ensinamentos pôde nos trazer pelas palavras da Janaína, claro, com todo aquele sentido implícito que está lá colocado para nós podermos a cada dia melhorarmos os nossos conceitos e, claro, também melhorando nossas atitudes, para o nosso próprio crescimento. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vimos então com a Janaína a parábola do festim de núpcias, e hoje nós vamos ver aquela parte de comentário que o próprio Evangelho faz sobre esta parábola tão importante, tão conhecida de todos nós. E ela está então no capítulo 18, no item número 2. A parábola foi então colocada como no item número 1. E para isso, vamos iniciar o nosso encontro, antes de nossas falas e de lermos o próprio Evangelho. Claro, vamos nos sintonizar mentalmente. Tão importante esses momentos de reflexão, esses momentos de meditação, esses momentos de paz que todos nós precisamos ter e que somente a prece nos traz. Essa conexão maravilhosa que nós fazemos com o nosso Pai, nosso Criador, de coração, levando nossos pedidos, nossos agradecimentos, acima de tudo, por tudo que conseguimos, e especialmente pelo dom da vida que nós estamos aqui, que permite que todos nós estejamos aqui. Vamos então fazer nossa prece. Para isso, vamos fechar um pouco os nossos olhos e lembrando, claro, se quiserem, claro, podem deixar também aí o seu copo de água, que na prece sempre há a fluidificação, as boas energias mandadas pelo nosso Pai, nosso Criador. Então vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, tranquilizar nossos pensamentos, trazendo os melhores pensamentos, os mais alegres pensamentos que permitem com que todos nós relaxemos,
nos acalmemos, serenemos nossos pensamentos e juntos nesta corrente fluídica maravilhosa, levamos nossos pensamentos até nosso Pai e assim dizemos: Pai nosso, querido Pai, vós que estais no céu, Senhor da vida, Pai de todos nós, de todos os seus filhos, Senhor da criação universal, que nos brindais durante o dia com tantas belezas que nossos olhos podem ver, que nos ilumina a noite com seu firmamento repleto de estrelas brilhantes. Como não agradecer, Senhor, o dom da vida que concedestes a todos nós? Este dom da vida, pela sua misericórdia amorosa e infinita para com todos os seus filhos. Nós os agradecemos por aqueles que estão conosco, ó Pai, todos os dias em nossos lares, no trabalho, em todos os ambientes que frequentamos. E vossos filhos nos agradecem, porque em suas famílias têm a oportunidade de a cada dia trabalharem pela melhora do relacionamento, acertando assim aquelas diferenças antigas de outras encarnações que nos motivam a estar aqui. Obrigado, Pai, e que seus bálsamos de luz, trazidos até nós, sobre todos nós em nossos lares, nos tranquilizem, nos acalmem, nos deem sempre aquela tranquilidade, porque sabemos que sempre estás conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja, Pai. Nós vos glorificamos, agora e para sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vamos então ver o nosso Evangelho de hoje, que ele nos diz. Então, está lá no capítulo 18, item 2, logo no início, depois da parábola do festim de núpcias. Vamos lá. Então, tendo por base o festim de núpcias que todos conhecemos, vamos ver o comentário que o Evangelho nos faz. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre do senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e é felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se escusam para cuidar de seus campos e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo, que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre tomando a forma pelo fundo,
Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria se derramar sobre o mundo inteiro. Triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, divididas por seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quando a observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados os primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra celeste do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido da sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que estavam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nessas palavras. Fora da caridade, não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, com poucos há que aguardam e a praticam. Com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Está aí. O evangelho de hoje, na sequência, da parábola do festim de núpcias. E claro, meus amigos, claro que é um grande ensinamento por nós. Inclusive, nós vamos notar o quê? Nós vamos notar que nessa explicação dada à parábola acima, que já foi comentada também, tudo tem sua causa histórica. E a causa histórica aqui está bem representada, está bem colocada, está bem explicada na própria explicação que o Evangelho nos dá. Era uma época extremamente difícil, muito difícil, Então, Israel estava totalmente fragmentado. Sabemos pela história,
né? Que havia aquela união das 12 tribos de Israel, especialmente no tempo de Salomão, formando aquela unidade, né? E dessas 10 tribos, aliás, das 12 tribos, 10 eram dos descendentes de Jacó, que era neto de Abraão. Aí onde que se diz aqui na Bíblia, a citação bíblica é que os descendentes de Abraão fará povoar a terra e terá um número maior que as estrelas do firmamento, que é aqui citado. Então, daquelas tribos, 10 eram os descendentes de Jacó e 2 descendentes de José, também outra figura. Então, com o decorrer do tempo, pela época de Salomão, ela foi totalmente essa unidade fragmentada. E isso gerou, no decorrer do tempo, guerras, disputas, possessões, enfim, uma série de discórdia. Então, para aquela época era muito ruim, especificamente para aquele povo que era monoteísta, acreditava no Deus único, entre todos os outros que eram politeístas, tinham deuses para todas as situações. E basta lembrarmos da mitologia grega, basta lembrar da mitologia romana, que convivia, era da época de Jesus, né? Deuses para tudo, um monte de deuses. E os judeus, os hebreus pela origem, eram os únicos monoteístas que Deus então chegou e ali colocou sua lei. Iniciando, claro, com maior ênfase com Moisés, depois com a vinda de Jesus, como bem disse aqui no Evangelho. E já na época de Moisés, através das tábuas da lei, fez lá, então, o chamado Pentateuco, que é a lei, que é o livro, que é o pergaminho onde estão as orientações. Este Pentateuco constitui aquilo que nós chamamos do Torá, todos nós ouvimos, e só que no decorrer do tempo foram agregados outros livros de muitas discussões a respeito do Pentateuco para formar então toda a literatura judaica. E isso desenvolveu entre eles um problema. Muitos deles não aceitavam a inclusão desses livros, né, junto ao Pentateuco original de Moisés. E é citado aqui que na época de Jesus existiam saduceus e fariseus, e a briga era muito grande. Além da dominação, claro, do Império Romano, que por si só já submetia o povo a dificuldades extremas, também essas brigas internas entre as diversas tribos, né, da época. E quando ele fala em fariseus e saduceus, fala por quê? Porque os saduceus, eles acreditavam em Deus, claro, mas não acreditavam na reencarnação, em anjos, na vida eterna da alma, nada disso. Eles viviam pelo dia. Satisfazer, louvavam a Deus, mas tinham que aproveitar a vida, ao contrário dos fariseus, né? Que eles eram extremamente ortodoxos na prestação da lei. E por isso que aqui no Evangelho fala, né? Foi citado. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a noção pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. Ou seja, os fariseus pelo seu orgulho, pelo fanatismo, né? E os saduceus pela incredulidade. Só acreditavam em Deus e mais nada. E ali o povo ficava. E aí veio então Jesus. E ele veio trazer para nós, para todos nós, e é isto bem claro que fica nessa parábola, né? A importância da toda essa história bíblica que já começou lá pelos profetas. E nós vimos que na narração dessa parábola do festim de núpcias são citados. Claro, não são citados diretamente, mas são citados como aqueles primeiros enviados. Então nós temos vários profetas que nós conhecemos, né? Um deles, o mais famoso, Isaías, por exemplo, e vários outros, tantos profetas, que vieram trazer as informações de Deus, mas perderam-se no tempo. Aí então veio Jesus. E se lembrem que quando diz qual o maior dos mandamentos, foi perguntado pelos fariseus a Jesus, né? Tentando fazer aquilo que nós chamamos de uma pegadinha para comprometê-lo, o que ele disse?
Maior mandamento é amar de todo o coração, de toda a sua alma, a Deus acima de qualquer coisa. E segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E ele disse, toda a lei e os profetas estão aí contidos. Ou seja, lei de Moisés, tudo aquilo que o profeta falou está condensado nisso. E ele traduziu de uma maneira melhor ainda pela chamada lei de amor, que é colocada para todos nós. E é algo para nós trabalharmos no interior de cada um de nós, né? Então ele veio naquela época toda conturbada, toda complicada, né? E essa parábola fala muito, muito, muito para nós exatamente disso, né? Do reino que nos espera. Agora, como fazer para chegar lá? Como ele disse, a festa no céu não tem fim. Porque vai, sim, para o céu, como diz ele, aqueles que têm puro o coração, né? Ou como dizem outras passagens lá, mandai vir a mim as criancinhas, né? Não pela questão propriamente do espírito, porque as crianças têm espírito, né? Antigos, antiquíssimos, cujo corpo vai crescendo, vai se formando, e aí sim vai ter a sua própria inteligência. E Jesus, quando chegou, é claro que nós sabemos que ele falou por parábolas, para tantas e tantas parábolas que nós temos na Bíblia, e claro, no nosso próprio Evangelho, que são explicados, né? Essas parábolas todas eram histórias que precisariam estar colocadas, né? Mas o que acontece? Para aquele povo, não entenderia exatamente a noção que nós temos hoje da explicação dessas parábolas. Seria o mesmo que, por exemplo, nós chegarmos hoje, adultos, chegarmos a uma criança pequena e falar das coisas de Deus, o que eles entendem por Deus, o que seria, qual... Claro, não vamos ter nenhuma resposta satisfatória. Mas ele veio à época como um aglutinador de ideias, disseminador de ideias, para mudar todo aquele sistema. E quando, nessa parábola, foi dita que mandou os primeiros, mandaram os segundos, apanharam, foram até mortos por aqueles que eram os convidados. E os convidados que nós sabemos, e aqui é colocado nesta parábola, era o próprio povo hebreu. Todos eles que por sua já fé monoteísta num Deus único, deveria estar mais aberto aos ensinamentos de paz e de amor, que inclusive constam sim nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, claro, absolutamente morais, comportamento para nós. E o que foi dito lá permanece até hoje. Você vai honrar seu pai e sua mãe, você não vai matar, você não vai desejar a mulher do próximo, etc, etc. Lições morais para todos nós. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje, para nós mesmos, e também analisando tudo aquilo que ocorre, até que ponto nós estamos, sim, indo de encontro à lei de amor que nosso mestre deixou para nós. Até que ponto nós estamos nos envolvendo no pedido que ele faz para nós, nos esclarecimentos que ele fez para nós. Até que ponto nós estamos sendo solidários? Até que ponto nós estamos sendo indulgentes? Até que ponto estamos trabalhando nossos preconceitos nas mais diversas áreas? Então aquele povo que foi chamado, né, estava perdido, absolutamente perdido. Né? Então por isso que ele veio, para trazer à luz aquela época ruim. E toda a história, né, nos conta das dificuldades que foi também trazer até nossos dias todos aqueles ensinamentos. Quantos desmandos foram feitos, infelizmente, pelo homem, não por Deus, pelo homem. Trocou, enfiou os pés pelas mãos, como nós fazemos na nossa linguagem coloquial, a humanidade no decorrer de todo esse tempo. Mas quando nós falamos humanidade, vamos ser bem sinceros para conosco também. Quando nós falamos a história da humanidade, falamos todas as barbaridades que transcorreram
durante esse período histórico de 2000 anos para cá, do evento de Cristo para cá. Né? Não nos esqueçamos jamais que nosso espírito, muito, com toda certeza praticamente, atravessou todo esse período. Então nós reencarnamos várias e várias vezes durante esses 2000 anos, sem falar antes, várias e várias vezes. Então quando falamos da humanidade, não estamos querendo referir àqueles que ficaram por lá. Nós estávamos lá, encarnando, desencarnando, procurando nos acertar. E quantas barbaridades fizemos? E precisamos aprender. O que nosso mestre nos cobra hoje é o aprendizado de tudo aquilo que ele falou. É a nossa resposta. Qual está sendo a nossa resposta aos ensinamentos de nosso Pai? A pergunta que fica: estamos participando desse festim? Estamos realmente querendo participar desse festim? Porque esse festim de núpcias, como foi colocado na parábola, é eterno. Então, quanto tempo nós vamos demorar para conseguir entrar lá com a roupa nupcial? E a roupa nupcial é a pureza de espírito, pela limpeza de todas as nossas deformidades e erros do passado e dessa encarnação também. É um alerta que é feito para cada um de nós. A festa no céu está lá, o banquete de núpcias está lá, esperando nossa presença. E ainda nós não temos condição de estar lá, tanto que estamos aqui, encarnados, lutando pelo nosso progresso moral, pelo nosso progresso espiritual, mas é algo que nós vamos conseguir, temos condições de conseguir, né? E sempre nos fortaleçamos, então, orando a nosso Pai, orando, agradecendo a nosso querido Mestre Jesus. Vigiai e orai. Orai, louvai, agradecer, mas acima de tudo, vigiai. Vigiemos nossos passos, né? Senão nós vamos estar, como diz aí na parábola, trabalhando e ainda assassinando os enviados para o banquete de núpcias. Isso não pode mais acontecer. Então, meus queridos, a responsabilidade não é de ninguém exceto nós. Nossa. Sabemos todos os ensinamentos, temos acesso, estamos repetidamente ouvindo, né? Lendo, ouvindo e lendo, ouvindo. Agora, a questão que nós precisamos realmente colocar dentro de nós é a necessidade de observarmos as orientações, observarmos, praticarmos essas orientações. Senão, o nosso lugarzinho no banquete vai continuar vago ainda por um tempo, um bom tempo, não é? Então, com base naquilo que a parábola nos dá, com base naquilo que nós sabemos da responsabilidade nossa, né? E se nós estamos patinando, não é por um castigo de Deus, jamais em tempo algum. Sim, pela justiça que precisa ser feita. Porque todo ato que nós fazemos, ruim, que necessita de reparo, vamos inicialmente sim reparar pelo perdão. Pedindo perdão e reconhecendo no outro que também há possibilidade de errar, então vamos conceder também o perdão. Perdão tem essas duas vias que nós não podemos jamais desconsiderar. E é o caminho para a melhora em todos os outros quesitos. Então, que tenhamos na fé, naquilo que nós conhecemos e sabemos, o caminho a ser percorrido. É a fé que vai nos sustentar, nos sustenta e continuará nos sustentando, tá bom? Então eu queria já aqui partir então para o encerramento desse nosso encontro, agradecendo sim a presença de todos vocês, né? Que possamos brevemente estar juntos fisicamente no Paz e Amor, que é o desejo de todos nós, né? Passado todo esse problema que nós estamos atravessando, e confiando, claro, confiando sim nos homens de ciência que vão, no seu devido tempo, conseguir, né, os medicamentos, conseguir
os métodos eficientes que nos permitam voltar. Não vamos dizer a normalidade, porque o baque realmente é bastante grande, né? Mas possamos confraternizar como nós gostamos e precisamos fazer. Enquanto isso não acontece, vibremos positivamente, agradecendo a Deus, nosso Pai, o dom da vida. Acima de tudo, o dom da vida. Jamais podemos deixar de agradecer esta possibilidade, esse presente maravilhoso que Ele nos dá, nos deu e continuará dando a todos os nossos irmãos. Não é? Essa oportunidade de abrirmos nosso caminho para o banquete de núpcias que nos aguarda. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Então vamos fechando um pouquinho os nossos olhos, tranquilizando, vamos nos tranquilizar, relaxar um pouquinho, trazer aqueles pensamentos alegres, felizes, serenando nossos pensamentos, nossa mente e nosso corpo. E assim serenados, juntemos nossos pensamentos nesta corrente fluídica única, maravilhosa, que transcende todos os nossos lares, transcende a nossa cidade, transcende nosso estado, nosso país, nosso planeta, atravessa a atmosfera e se dispersa pelo maravilhoso universo de nosso Pai, levando os nossos pensamentos, nossos agradecimentos. Por isso dizemos: querido Pai, nós os agradecemos por esta oportunidade que nos concedes de estarmos juntos, mais uma vez, juntos para que possamos sempre lutar pelo bom caminho a ser seguido, para que possamos agradecer o dom da vida, agradecer por aqueles que conosco estão e vos pedir, Senhor, as suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os seus filhos encarnados, desencarnados, neste mundo, em todos os seus mundos dispersos pelo universo, trazendo a todos o benefício de suas bênçãos celestiais, que nos equilibram, que nos sustentam, nos fortalecem. Fortalecem os nossos irmãos que estão adoentados. Fortalece os nossos irmãos sem um lar, sem um teto, sem uma roupa, sem um alimento, passando dificuldades. Fortalece nossos irmãos que estão em hospitais, clínicas, lutando pela sua vida, lutando pela energia necessária ao prosseguimento da jornada. Pedimos por todos, querido Pai, e agradecemos a acolhida que nossos irmãos espirituais dão a todos aqueles que cumpriram aqui sua missão. Obrigado, querido Pai, obrigado, querido Mestre Jesus, por estarem sempre conosco, embora tantas vezes falhemos em tê-los em nosso coração. Obrigado, Senhor. Abençoai nossos lares, abençoai todos os seus filhos agora e sempre, para toda a eternidade. E elevamos a vós, o Pai nosso, confortador, e dizemos: Pai nosso, ó Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor, obrigado, querido Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E que assim seja, agora e para toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos, agradeço a atenção de vocês por estarem conosco, muito agradecido. Como sabem, depois o vídeo desse das outras palestras ficam, aqui na página do Facebook, assim como também estão sendo colocadas lá no YouTube e também no site do Paz de Amor, vocês podem a qualquer instante consultar.
tá bom? Fiquem com Deus, uma bela noite, um bom descanso, muita paz. Distribuam a paz, cultivem a paz, paz e bem agora e sempre. E claro, como dizia, que a paz do Senhor seja sempre conosco, agora e para sempre. Uma boa noite, hein? Fiquem todos bem, sob as bênçãos de Deus. Até mais. Tchau.